Max, Max. Oi, consegue me ouvir? Um minuto que eu não tô conseguindo o áudio. Oi, agora acho que sim. Isso, tô conseguindo Tá me ouvir. ouvindo agora? Sim. Posso. E aí, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Aí, fico feliz de você estar aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado por aceitar o meu convite, da gente bater esse papo aqui, a gente poder trazer aí, a gente não só se divertir, porque eu gosto muito, eu acho que a gente acaba se divertindo aqui também, mas principalmente a gente trazer informações aí para o nosso público. Eu vou dar só um minutinho para o pessoal começar a entrar aí na nossa live, né? Que eu entrei, acabei de entrar em live e esperar o pessoal entrar, mas dá só um minutinho e a gente já dá início, tudo bem? Tudo bem, combinado, tô aqui. Uma aguinha e tal, ainda dá tempo. Como é que estão as filhotas? Tão bem, então a mais velha tá na escola bíblica de férias, né? E a mais nova tá passeando por aí, porque aquela lá ama passear na rua. São grandes. Uma está lá em Orlando, no college, e na verdade ela não está mais no campus, né? A gente foi para lá esse final de semana fazer a mudança dela, ela mudou para um apartamento. E a minha outra filha, ela está viajando pela escola. Ela estuda e trabalha na universidade. Então, essa semana ela está de viagem a serviço da universidade. Que legal. A minha ainda tá aprendendo a ler e dizendo que vai ser cantora. É a Clara, né? A Cristina, a mais velha. A Clara é bebezinha, né? Tá com 2 anos. Tá aprendendo a falar ainda e é a alegria da casa. Bom, então, eu acho que a gente já pode começar o papo. O pessoal que for entrando aí vai pegando o bonde andando. Mas é legal a gente afirmar aqui, confirmar de que esse vídeo ele vai estar gravado no Instagram.
E também depois eu vou fazer uma versão editada para a gente jogar nos nossos canais do YouTube ou do Facebook. Tá bom? Legal. Vai ficar gravado aqui para quem quiser ouvir depois, tá? Então, eu acho que a gente poderia começar, Eliane. Inclusive, Eliane é o nome da minha irmã de número 5. Nós somos em 9. A família é numerosa. Mas vamos lá, eu acho que a gente poderia. Eu vou fazer uma rápida introdução aqui, né? Nós estamos com a Eliane Vieira. A Eliane, que é mãe da Cristina e da Clara, é empresária, cristã, e ela é analista comportamental. E hoje eu queria agradecer a Eliane por ter aceitado o meu convite de trazer aqui o conhecimento, né? Porque eu participei de um evento de negócios lá em Fort Myers, aqui na Flórida, o Metanoia, que a gente vai falar um pouquinho mais do Metanoia no final. E eu tive a oportunidade, o privilégio de assistir a palestra da Eliane e achei sensacional. E fantástico, um conteúdo super interessante e importante para nós que somos donos de negócios e principalmente para nós que convivemos com pessoas. E quem é que não Sim. convive com pessoas, né? Mas, Eliane, eu acho que a gente poderia começar você contando um pouquinho da sua história, né? Da onde você vem, como é que você chegou até aqui. Enfim, conta um pouquinho para a gente aí da sua história. Bom, eu, lá na época do colegial, né, quando fui escolher uma profissão, estava em dúvida entre jornalismo, história e administração de empresas. E eu comecei na época história, jornalismo eu logo dispensei, e eu comecei história e administração ao mesmo tempo. E eu simplesmente me apaixonei pelo mundo da administração, mais especificamente pela administração de recursos humanos, né? Também pela parte organizacional. Muitas pessoas, elas, né, têm orgulho da profissão que elas têm e acham isso o máximo. E a gente vê uma profissão muito linda que é a medicina. E a galera da medicina, eles falam, olha, minha profissão salva vidas. E eu acho fantástico. Mas quando eu falo da minha profissão, eu falo com orgulho. Porque, na minha opinião, o administrador, ele realiza sonhos. Então, eu encaro a minha profissão como um recurso humano, né, como uma pessoa que está ali para viabilizar que os sonhos de outros aconteçam. E a administração de empresa também. Você está sempre gerando um produto ou um serviço que vai realizar os sonhos de uma pessoa. Né? Independente de qual seja a sua empresa, se você trabalha instalando piso, se você trabalha limpando uma casa, você está realizando os sonhos de uma pessoa. Quem trabalha com limpeza, eu como dona de casa, eu amo o dia que eu recebo limpeza na minha casa. Quando eu chego e entro pela porta, o meu sonho de ver a minha casa limpa está realizado. Ainda que por alguns segundos, pra gente que é mãe, né? Mas O que é isso? Sou dona de uma é um empresa de sonho. limpeza. Então, assim, eu me apaixonei por essa profissão, sou apaixonada por administrar. E quando a gente fala de administrar, a gente fala de administrar recursos, né? Dinheiro, matéria-prima, mas um dos recursos mais difíceis de se administrar, na minha opinião, é o recurso humano. São as pessoas. Porque pessoas, elas vêm de... A gente tem a razão e a emoção ao mesmo tempo, e a gente tem muitos fatores que vão influenciar diretamente no desenvolvimento de uma pessoa ou no não desenvolvimento, né? Então, assim, o que a gente mais vê no mundo empresarial, o que a gente mais vê empresas indo à falência, por não conseguir gerir pessoas, por não conseguir reter pessoas, ou até mesmo por não conseguir fazer as pessoas dentro do time se entender. Né? E é aí onde entra a importância do analista comportamental e a importância do estudo do comportamento, das emoções, da forma como a gente age, né? Desse desafio que nós temos de nos organizar e de administrar os talentos que nós temos entre nós. Bom, você já entrou num assunto que a gente vai tratar aqui hoje, mas antes eu queria entender um pouquinho, da onde você é de onde do Brasil, por exemplo? Eu nasci no Paraná, mas eu fui criada no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, uma cidadezinha pequena, chamada Orlândia. Né, foi ali que eu passei a minha adolescência e também os meus anos de colegial. Eu estou nos Estados Unidos desde o ano de 2011. Eu já tinha vindo um ano antes, fiquei como, né, intercambista por um ano. E então já estou aqui como residente mesmo desde o ano de 2011. Você é empresário, certo? Eu sei que você tem outros negócios além da análise comportamental. Quais são esses outros negócios que você tem? Na verdade, a análise comportamental, ela veio, né,
para me ajudar a gerir o meu business, né? Em 2016, eu sempre trabalhei no setor de administração, desde os 16 anos já trabalhava no escritório. Depois, assim que me formei, tenho uma carreira, né, trabalhando para outras empresas, sempre gerindo pessoas. 2016, né, eu fui convidada pelo meu sócio, que ele era um refrigerista, né, já tinha muitos anos de experiência, mais de 15 anos no field de refrigeração. Meus dois sócios, um tinha 15 anos de experiência e o outro tinha 35 anos de experiência. Eram dois profissionais, são dois profissionais excelentes no campo deles. E eles já tinham tido a tentativa de abrir negócios várias vezes, e embora eles eram excelentes profissionais, eles não conseguiam gerir o outro lado, o business não crescia ou acabava entrando em falência. E aí, um dia, eles me convidaram e falaram assim, olha, você tem toda a sua experiência em gestão de pessoas e nós temos toda a nossa experiência no field. Que tal se a gente juntasse essas habilidades e abrisse uma empresa? Então, a gente abriu uma empresa em 2016 e foi de bastante aprendizado para mim. E já no início ali, o grande desafio era treinar e reter mão de obras, né? Então, dentro dessa demanda de tentar fazer funcionar, de conseguir treinar, e eu passei a ver os conflitos, né, que nascem no ambiente de trabalho, que depois a gente vai falar mais um pouquinho, conflito geracional, conflito de personalidade, e vendo, graças a Deus, eu sempre me cerquei de pessoas boas, né? E eu acho que, no geral, a maior parte das pessoas são pessoas boas, né? Eu acredito que não existe nenhum ser humano que seja tão ruim que não tenha nada de bom dentro dele, e nenhum ser humano que seja tão bom que não tenha nada de ruim, né? E é daí que vem o grande desafio. Então, naquele desafio de ver pessoas boas, desejando dar o seu melhor, muitas vezes não conseguindo alcançar a produtividade, foi que eu parti para o estudo do comportamento humano, e aí cheguei, né, no estudo de me tornar uma analista comportamental. Então, veio daí, do meu business, eu tenho business desde 2016, hoje a gente tem aproximadamente, eu acredito que está em torno de 15 funcionários, né? E boa parte da minha equipe está comigo desde 2016. Alguns chegaram quando a empresa começou a expandir ali para 2018. E a gente está aí. É um time que eu me orgulho muito e que a gente tem conseguido excelentes resultados, né? A gente está no mercado há tão pouco tempo. A minha empresa já é uma empresa muito conceituada. Se você digitar o nome da minha empresa na região de Boston, ela vai aparecer com excelentes reviews. E quando você procura especialistas, né, em Heat Pump Systems em Boston, a minha empresa tem despontado. O ano passado a gente foi convidado para dar entrevistas em programas de televisão, né? E a gente está ganhando uma repercussão muito rápida no mercado para uma empresa tão jovem. Não estou te ouvindo, não sei se você está me ouvindo. Não. Será que é o seu? Só um minuto. Agora eu tô te ouvindo. Cortou de novo. Tá voltando, eu acho. Esses são os desafios da live, né? Não. Contato. Oi, tá me ouvindo? Isso, agora voltou. Aham. Agora, Sim. eu fiz qual que é o nome da empresa? Ah, o nome da minha empresa é Aldus HVAC. Acho que o seu áudio tá com mau contato mesmo, ele sumiu de novo. Melhorou? Não? Alô? Agora eu tô te ouvindo. Vamos lá, espero que ele não me deixe na mão. Então você abriu a empresa lá em Boston e hoje localmente você está onde? Hoje eu estou morando na Flórida, né? Desde que a gente criou a empresa, a gente criou sistemas e de administração, de gestão. Hoje eu moro na Flórida e eu administro meu business daqui. Todas as manhãs eu tenho reunião com os meus funcionários. Eu optei por vir para cá pelo clima, né? 2020 eu acho que foi uma lição mundial para todo mundo. Até 2020 eu estava no escritório todos os dias. 2020 com a pandemia, né, e eu tinha acabado de ter a minha filha, era uma recém-nascida, com aquele cuidado que a gente estava para não se expor ao coronavírus, né, eu comecei a trabalhar remotamente do meu escritório em Boston mesmo. E aí, quando eu vi que funcionava e que a gente conseguia o mesmo desempenho presencial, eu acabei optando por vir morar aqui.
onde eu posso desfrutar de um clima mais agradável, né? Para minhas filhas. E aí hoje eu trabalho remotamente. Eu estou em Fort Myers, minha empresa é em Boston. A cada mais ou menos 2 ou 3 meses eu subo lá, passo uns 2 dias, faço reuniões mais pessoais, mas no geral eu administro daqui. E foi aqui então nos Estados Unidos, por conta de ter aberto o seu próprio negócio, que você se viu na necessidade, ou sentiu interesse, ou descobriu interesse pela análise comportamental, para poder gerir melhor os seus funcionários. Na verdade, eu estava com um business há algum tempo já, e o meu sócio, a gente tinha muita dificuldade, às vezes, de comunicação no início, né? E parecia que eu falava e ele não me entendia, ele falava e eu não entendia. E ele foi e fez o curso, né? Ele fez uma análise comportamental. E ao fazer essa análise comportamental, ele voltou para a empresa e ele começou a colocar em prática aquilo que ele tinha aprendido. E quando eu percebi a mudança de comportamento dele e os resultados que ele estava alcançando, eu falei, poxa, tem base esse negócio, eu quero conhecer. E como eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito racional e eu gosto de ir fundo, né, eu não quis só fazer uma análise, eu quis fazer o curso para entender a base de como um analista trabalha. E aí eu fui, fiz esse curso, e aí eu voltei apaixonada pelo conceito, por tudo que eu aprendi. O meu relacionamento com o meu sócio melhorou bastante, a gente conseguiu se comunicar melhor como empresa, melhor como clientes, e a gente trouxe isso para a empresa, fiz análise comportamental de todos os meus funcionários, de todos os meus sócios, e hoje um dia, no processo seletivo da minha empresa, eu já aplico análise comportamental. Entrando no assunto, então, já entramos no assunto, mas para quem é leigo, o que é a análise comportamental? A análise comportamental, existem várias análises no mercado, né? Eu fiz a formação com a Febracis, com Paulo Vieira, e hoje em dia a análise comportamental da Febracis, ela consiste num teste que você responde, é coisa de uns 20 minutos, e depois deste teste, um analista, alguém conceituado, ele vai examinar o resultado das suas respostas, os gráficos que vieram dali, e com base naquilo, ele vai explicar qual é o seu comportamento natural. Todos nós, seres humanos, nós temos personalidades diferentes, né? Lá em 1900 e alguma coisa, 1910, não tenho certeza, vocês podem checar no Google depois, a gente tem, né, um estudioso de Harvard que ele cria a teoria comportamental chamada DISC, que ele chama de estudo das emoções das pessoas saudáveis. Então, esse estudioso, ele faz um estudo do qual é o comportamento das emoções esperadas de uma pessoa saudável. Com base nesse estudo dele, ele divide o comportamento previsível das pessoas. E ele é até mesmo o criador da Mulher Maravilha, também aqui nos Estados Unidos. Ele é o inventor da máquina do polígrafo, né, que detecta mentira. Ele, em parceria com, acho que a esposa dele na época, desenvolveram. E esse cara, ele é muito genial. Que ele começa a desenvolver, ele começa a perceber que as pessoas que são saudáveis, muitas têm comportamentos iguais e outras têm comportamentos diferentes. Há variações de comportamento entre pessoas saudáveis, dentro do que é considerado normal. Com base nisso, ele desenvolve essa teoria. A Febracis, o método do CIS, eles se utilizam dessa teoria e de mais 2 teorias psicológicas para ler quais são os nossos comportamentos naturais. Então, naturalmente, quando algo me acontece, eu tendo a reagir de acordo com que as minhas emoções elas estão estruturadas. Quem nos fez assim foi Deus. Nós temos diferentes formas de reagir à mesma coisa, né? E quando a gente entra dentro da teoria DISC, uma das coisas que mais chama atenção e que qualquer pessoa, mesmo sem aprofundar, consegue entender, é que, por exemplo, ao a gente entrar numa sala cheia de estranhos, com pessoas que você nunca viu na sua vida, algumas pessoas vão abaixar o olho e vão ler um livro, vão olhar no celular. Outras pessoas, elas vão entrar e elas vão tentar se conectar com as pessoas que estão do lado e vão tentar conversar. Outras pessoas, elas vão estar ali parada. Se alguém abordar ela, ela responde. Mas se ela não for abordada, ela não vai fazer nada. E essa diferença de forma de se comportar no mesmo ambiente, né, ele já tem a ver com quem é. A pessoa que ela é muito falante, que ela gosta de se comunicar, ela gosta de falar, ela geralmente, ou ela se conecta através de pessoas, ou ela está conectada por tarefas. Então aí a gente já começa a ter uma definição. Existem pessoas que são mais falantes, existem pessoas que são mais caladas. Automaticamente, quem fala mais tende a ouvir menos. E aquela pessoa que ela é mais calada, ela tende a ouvir mais. Geralmente ela é mais observadora. Então a gente vai vendo que dentro das emoções saudáveis, são meio que oposto. É impossível ser uma pessoa que escuto muito e falo muito. É incoerente. Mas isso não quer dizer que uma pessoa é melhor que a outra.
Entendeu? São simplesmente características diferentes que podem muito bem funcionar de uma forma comportamental quando eu aprendo a administrar isso. Eu não posso ter, por exemplo, na frente das minhas vendas, uma pessoa que ela é muito calada. Ela pode até me gerar um resultado, mas o esforço psicológico e energético que essa pessoa vai ter que fazer para conversar, para comunicar com outras pessoas, é muito maior do que uma pessoa que é naturalmente extrovertida, né? Então, vem um pouquinho daí. A análise comportamental, ela é específica para empresas, organizações, para gerir grupo de pessoas, ou ela também é voltada para o indivíduo que quer ter, por exemplo, um autoconhecimento? Ela é voltada para o indivíduo. Na verdade, ela é muito usada no ambiente profissional e ela ajuda a gente a tomar decisões, mas eu diria que o benefício dela é muito mais no indivíduo. Quando você adquire esse tipo de conhecimento, você aprende a se relacionar melhor com seus filhos, né, com cônjuge, com pessoa, com família, sabe? A sua capacidade de olhar para o outro com o olhar do outro. E o que é interessante dizer, que uma vez que você aprende qual é o seu perfil natural, você também aprende que você pode se adaptar. Então, quando é do seu interesse, você se comunica na linguagem do outro. Você vai na forma do outro se comunicar. Só que funciona como um elástico. Eu vou na direção do outro, me comunico da forma que o outro comunica, mas eu sempre vou voltar para o meu original, que é o que eu sou. Se eu ficar muito tempo, né, saindo do original para me comunicar com o outro, vai gerar um estresse, vai gerar um momento igual um elástico, que eu vou perder essa capacidade. Então, o natural é que eu me eduque o suficiente para saber ir no mundo do outro, comunicar do jeito que o outro gosta de ser comunicado, e voltar para o meu natural, no meu ambiente de conforto, quando eu estou com as pessoas que eu convivo mais, ou com pessoas que eu não tenho necessidade. Então, isso vai melhorar a sua comunicação como pai, como mãe, como amigo, como sócio, é no geral. O benefício não é só para o ambiente profissional. A gente, o ser humano, ele age de acordo com seus pensamentos e sentimentos, né? Obviamente, o que você está me dizendo é que com a análise comportamental eu vou começar a entender não só o meu comportamento, como o comportamento das pessoas que estão ao meu redor, e automaticamente eu vou ter uma convivência melhor justamente por eu saber lidar com o seu tipo de comportamento ou com o tipo de comportamento de cada indivíduo que tem dentro do meu ambiente. É isso? Isso. Por exemplo, se eu sou uma pessoa naturalmente extrovertida, que eu falo bastante, ao tomar consciência disso, e, por exemplo, eu como gestora, eu não posso só falar. Eu tenho que ouvir o que as pessoas ao meu lado estão dizendo. E aí, quando eu tomo consciência que a minha habilidade de ouvir não é tão boa assim, eu começo a fazer um esforço para ouvir melhor. Eu me atento também ao fato de que aquela pessoa que tem uma personalidade calada, para mim ouvir ela, eu vou ter que ir no mundo dela e perguntar. Enquanto existem outras pessoas que a gente vai ter que mandar calar a boca, né, no bom sentido, para que ela fique quieta e dê espaço para o outro. Você vai aprendendo a gerir isso. Então, a grande vantagem é exatamente isso, é que eu aprendo a lidar com as emoções naturais do outro e com as minhas. E aí também, quando a pessoa age de uma forma, por exemplo, geralmente a gente tem o dominante, né? Eu sou o perfil dominante. O dominante, ele é uma pessoa que ele chega, ele faz a leitura do cenário e ele já começa a achar soluções e ele começa a apontar soluções. Muitas vezes ninguém me pediu a solução, né? E eu acho que eu estou fazendo a melhor coisa do mundo de chegar dando a minha solução. Mas isso faz de mim uma pessoa que tem altos resultados, realizo bastante. Só que ao mesmo tempo, se eu não me polir, eu posso simplesmente ser um trator, sair passando por cima de todo mundo, porque eu quero impor aqui aquela solução que eu estou vendo. Hoje, com a educação comportamental, eu sei que às vezes as pessoas que estão perto de mim, elas não querem solução. Às vezes ela quer ser ouvida. E aí eu vou usar o meu conhecimento para saber quando que eu vou usar o meu perfil para produzir, quando que eu vou usar o meu perfil para ouvir. Por exemplo, né, numa relação mãe e filha. Quando a minha filha vem até mim com um probleminha lá do amiguinho da escola, ela não espera que eu vá até lá e tire satisfação com a criança. Ela só quer desabafar como foi o dia dela. E às vezes a gente não sabe, antes de ter uma boa educação comportamental, que a gente tem que sair do nosso natural para fazer coisas como essa, por exemplo. Em casa tem um trator que eu chamo carinhosamente de esposa, né? Se deixar, ela passa por. E como que funciona o processo, né? Como é que funciona o processo de avaliação, de análise comportamental de alguém, de um indivíduo ou de um grupo? É necessariamente que seja individual ou dá para ser feito em grupo?
Na verdade, a gente sempre vai começar com um individual, né? É feito individual. E aí a pessoa vai responder um questionário de mais ou menos uns 20 minutos, eu não sei quantas perguntas tem. E esse questionário não tem certo nem errado, é com relação à sua preferência. Uma vez que essas perguntas são respondidas, esse questionário ele tem 99 ponto alguma coisa, que eu não lembro agora, de assertividade, tá? Ele foi desenvolvido e o embasamento científico dele foi certificado pela Universidade Federal do Ceará. Ele é usado hoje no sistema judiciário do Brasil, em várias capitais, em vários estados diferentes. Hoje ele é usado para avaliar servidores públicos nesses estados que trabalham para o judiciário brasileiro. E esse questionário, ele vai gerar, com base naquilo, ele vai gerar qual é o perfil dessa pessoa. E essa pessoa vai saber quais são as fraquezas dela, quais são as características que a personalidade dela tem, porque os perfis também, eles vêm em intensidades diferentes. Existem pessoas que têm uma dominância altíssima, 90, 80. Existem pessoas que têm uma dominância 60, 70. E até isso, né, vai impactar na forma como você lida com outras pessoas. Então, ao fazer esse teste, não é só o seu perfil, se eu sou mais dominante, ou se eu sou mais estável, ou se eu sou influente. Não. A intensidade com que você essas coisas também vai aparecer. Com base na intensidade, você vai saber quais são as características que você tem como pontos fortes, que te vêm naturalmente, e quais são as características que é um ponto fraco para você. Por exemplo, no meu perfil, vou falar de mim porque, né, eu aprendi a lidar mais comigo. No meu perfil, uma das características que eu tinha muita limitação, e eu digo tinha porque eu aprendi a lidar, eu não sou muito emocional, eu não sou muito de ligar para emoção. E existem perfis, como o perfil do estável, né, e o perfil do influente, que são pessoas que dão muita importância para as emoções. A forma como o influente decide está muito baseado no como ele se sente naquele momento. E aí eu, como dominante, né, eu aprendi que eu preciso exercitar algumas coisas em mim, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter mais empatia, eu tenho que me colocar mais no lugar do outro, e ouvir mais, e aceitar que o que não me fere, o que para mim é bobeira, para o outro tem um papel importante, né? Então, nessa análise de perfil, eu sei quais são as características que eu preciso desenvolver e quais são aquelas que eu já tenho que são natas, né? Por exemplo, no meu perfil, eu sou muito impaciente. Então, hoje em dia, quando alguém fala assim para mim, você está sendo impaciente, eu paro e digo, eu devo estar mesmo, porque a impaciência é uma das minhas características. No passado, eu ia dizer assim, imagina, você que é devagar demais, né? Hoje não, hoje eu tenho maturidade para realmente, é do meu perfil. Agora, se eu achar que eu tô devagar demais, ou se alguém falar que eu tô devagar demais, eu devo estar mesmo, porque essa não é uma característica minha. Então, a gente aprende a ter essa consciência, né? Do nosso comportamento, das nossas ações naturais. E isso automaticamente nos beneficia nas nossas relações interpessoais. Quer seja em business, quer seja na vida pessoal. Então, o indivíduo que quiser se conhecer melhor, ele procura um especialista de análise comportamental e a ideia aqui é ele descobrir, ele entender quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, ou qual é a sua personalidade, né? Se é falante, ou se é calado, ou se é né, mais dominante ou menos dominante, e equilibrar tudo isso, correto? Correto. E na análise, ela gera mais ou menos 45 páginas de informações sobre você. Então, ela automaticamente, ela te sugere quais são as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas. A análise, ela vem acompanhada de livros que você deveria ler pelo seu perfil para te ajudar a desenvolver as qualidades que você não tem. E é muito mais do que um teste psicológico. Na verdade, é um guia. Assim como tudo na vida, se você pegar essas 45 páginas e colocar dentro da gaveta, não vai surtir efeito. Mas se você fizer como eu fiz, você pegar as 45 páginas, você ir atrás de ler os livros que te foram sugeridos. Porque eles vão te educar, eles vão te trazer uma outra visão de mundo, uma outra visão de pessoas. Então você sai com uma ferramenta muito grande, 45 páginas com gráficos, com intensidade, e também com sugestões de como se comportar. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu tenho uma reunião de conflito, né? Porque a gente que é gestor, às vezes tem um conflito. Às vezes eu preciso chamar a atenção de alguém. Eu preciso apontar algo que está errado no trabalho de alguém. Então, hoje em dia, na minha empresa, o que eu faço? Eu abro o gráfico daquela pessoa, eu olho qual é o perfil dela, eu olho no meu, como que eu devo abordar essa pessoa, como que eu devo falar, para refrescar a minha memória mesmo. E eu vou para aquele meeting consciente. E eu vou usar aquelas técnicas naquele meeting, né? Então, são técnicas diferentes de acordo com as pessoas. E isso faz com que
reuniões difíceis, coisas difíceis de serem faladas, se tornem fáceis de serem faladas, de serem discutidas. E na maioria das vezes, quando a gente sai de uma reunião, eu saio com a sensação de que a gente resolveu um problema, não de que a gente criou mais um. Porque eu consegui ir no mundo daquela pessoa e falar na linguagem dela de uma forma que ela entendesse, né? Por exemplo, se eu vou falar com uma pessoa que ela é dominante, como eu não vou em detalhes, eu falo o principal primeiro e depois eu dou o detalhe. Porque são pessoas de velocidade rápida, elas não vão prestar atenção no detalhe se ela não souber por que eu tô dando os detalhes. Já se eu vou falar com uma pessoa conforme, que é uma pessoa altamente racional, se eu não explicar para ele o passo a passo lógico do que eu tô falando, eu perco ele na primeira frase, porque o cérebro dele vai estar tentando achar lógica no que eu tô dizendo. Então, para uma pessoa conforme, eu vou para um meeting com números, com gráficos, com informações. Para uma pessoa influente, eu vou no emocional dele, eu elogio a roupa, a performance, para daí chegar no que eu quero chegar. E isso que nos dá, isso é só uma análise comportamental bem feita e a sua decisão de cada vez, antes de uma reunião importante, lembrar de usar as técnicas que você está aprendendo, porque são técnicas de gestão de pessoas. Nós, como, né, mãe de família, pai de família, é uma ferramenta também até para lidar com as pessoas que estão dentro da nossa casa, né? Para a gente entender como é o comportamento de cada um, porque hoje em dia é delicado lidar com os filhos, né? Principalmente quando eles entram na adolescência, na fase adulta, e você não tem se não tiver esse conhecimento que você está compartilhando aqui hoje, a gente sabe, a gente conhece, a gente que acompanha aí as notícias, a gente sabe o quanto está difícil para os pais lidar com seus filhos, né? Até porque a educação vem de dentro de casa, né? Ele vai para a escola para aprender a fazer continha de mais e menos, mas a educação é de dentro de casa. Então, para você que é pai que está assistindo esse vídeo, tá aí, faça uma análise comportamental, não só sua, mas de repente da família inteira, para se conhecerem melhor e poder levar uma vida melhor, né? E para quem é gestor, para quem tem empresa, como você que está aqui nessa live com a gente hoje, para quem estiver ouvindo a gente, se você é gestor de empresa, tá aí a oportunidade de procurar a Eliane e procurar saber mais sobre análise comportamental e levar isso para dentro do seu ambiente de trabalho. Conhecer os seus funcionários, conhecer aqui os seus diretos, até para que você possa administrar melhor aí o seu negócio, certo? E mais uma pergunta, Eliane. Antes da gente passar para a próxima pergunta, só mais um dentro disso, né? A análise comportamental, quando ela é feita por uma empresa, a gente cria uma equipe. Você faz análise de diferentes pessoas. Depois que você fez análise de pessoas, é gerado um gráfico organizacional, onde você percebe quais perfis você tem mais na empresa, quais perfis falta na sua empresa. Por exemplo, uma empresa que tem muita gente dominante, pouca gente estável, ela vai ter problema, porque tem pouca gente ouvindo. Tem pouca gente ouvindo o que o cliente quer. Tem pouca gente ouvindo o que os próprios colegas querem. Tem pouca gente prestando atenção no ambiente. Tem pouca gente harmonizando esse ambiente. Então, quando você faz uma análise organizacional, no final a gente fala, olha, a sua empresa, ela está com excesso de pessoas dominantes, está faltando estáveis. Ou então a empresa tem gente dominante, tem gente estável, mas ela não consegue deslanchar nas vendas ou na imagem dela. Tá faltando gente influente, tá faltando gente que põe a cara no mercado e que não tem vergonha de se relacionar e de buscar relações novas. Então, como é uma ferramenta organizacional, a análise do perfil organizacional te dá esse espelho, né? Como está a sua empresa hoje? Quais os perfis que você mais tem? Quais os que você não tem? Outra característica, por exemplo, pessoas técnicas, pessoas que vão fazer controle de qualidade, pessoas que vão trabalhar com a parte técnica, que tem que seguir protocolo do começo ao fim. Né? Pessoas que vão trabalhar na contabilidade, por exemplo, da sua empresa, na classificação de despesas. Essas pessoas, é melhor que elas tenham um perfil conforme. As pessoas que são conformes, elas são apegadas a detalhe. Né? Então, você também tem essa ferramenta de colocar a pessoa certa no lugar certo. Ela vai fluir muito mais com aquelas características que são naturais para ela. Legal. Então, tá aí, é uma ferramenta para descobrir aí realmente quem você é, né? E como que a gente anda agindo aí em sociedade, né? Talvez se a sociedade, eu não sei se é o caso, mas falar é fácil, né? Mas ter esse tipo de ferramenta dentro das escolas, logo no início, de repente, os professores saberem disso, ter essa consciência de cada um que está ali dentro daquela sala de aula tem um comportamento diferente e como lidar com esses comportamentos, talvez o mundo fosse diferente, né?
Mas a pergunta que eu ia fazer é a seguinte: esse processo ele é através então de uma ferramenta, um software ou entrevista? Como é que funciona o processo de análise? É um software, né? E só o que eu trabalho, o software que eu trabalho, só as pessoas que são analistas que têm acesso a esse software. Então, hoje em dia, para você ter acesso, você tem que achar alguém que é analista, né? E combinar com essa pessoa e ela vai estar te enviando o teste. O teste ele é em português, espanhol e inglês. Então, tá nos Legal. 3 idiomas. Então, o analista comportamental vai te mandar um link. Você vai responder, esse link vai voltar para ele e geralmente a gente marca o que a gente chama de uma devolutiva, que é mais ou menos em torno de 1 hora e meia, onde o analista comportamental vai sentar com você e ele vai te guiar através daquele gráfico. Ele vai te mostrar quais são os resultados. Porque muitas vezes você pega o gráfico na mão e você não entende com clareza, você tem dúvidas, né? O que é a grande diferença? Qualquer busca no Google vai te jogar em teste psicológico. Mas é uma diferença muito grande entre você fazer um teste e você saber aplicar ele na sua vida, né? E é isso que hoje essa ferramenta ela traz pra gente. Você pega o gráfico, na devolutiva você vai sentar com o analista comportamental, ele vai ler o seu gráfico para você, ele vai te explicar, ele vai te dar dúvidas. E olha, eu não falo isso, como eu disse, eu vim para esse mundo porque o benefício que eu tive foi tão grande até hoje. Todas as decisões que eu tomo, elas no mundo do business e até na minha vida pessoal, são pautadas nesse conhecimento. E o tanto de conflito eu deixei de ter, o tanto de relacionamentos que eu passei a ter a partir dali, né? Relações que eu passaram a ser duradouras, a ser sólidas. Então, o benefício que eu colhi na minha vida, no meu business, foi tão grande que, tipo, eu tenho vontade de dividir isso para todo mundo, né? E você estava falando sobre isso nas escolas. Algumas escolas, elas já começam a aplicar teorias, né, como essas. E a minha filha, ela acabou de sair de um charter school aqui, né, em Bonira. E como eu já tenho a formação, eu identifiquei no começo do ano letivo do ano passado que a escola dela tinha metodologia de coach, né, e que trabalhava com diferença de personalidade. E eu achei fantástico um dia, né, que a minha filha estava chorando, ela é estável, eu tenho certeza que ela é estável, então ela lida muito com emoções. E ela estava chorando e estava irritada com alguma coisa. E eu estava escutando ela, e eu escutei ela falar assim: Cristina, pensa, o que fez você ficar assim? Aí ela respondeu a situação que tinha feito ela ficar assim. Aí ela falou assim: você pode mudar essa situação? Aí ela respondeu: não. Quais são as opções que você tem? Aí eu lembro que ela falou assim: eu posso dar um soco no bichinho, né, no bichinho de pelúcia. Falou assim: eu posso esquecer isso e ir brincar. Daí ela falou assim: o que que eu vou fazer? Ela falou assim: eu vou brincar. Isso é coach. A consciência da emoção, a análise de quais são as opções comportamentais que você tem, né? E a escola dela trabalha, eles mandaram depois um livro e eu fui ver realmente com muitas técnicas de coach. Já existe no mundo da educação uma revolução acontecendo, né? Porque existe uma demanda. Uma vez me falaram assim: esse negócio de coach, de análise comportamental é lavagem cerebral. E aí eu lembro que eu respondi para a pessoa assim: se for lavagem cerebral, pode lavar meu cérebro sempre, porque eu quero um cérebro bem limpinho. Da lavagem cerebral me lembrou, e permita-me compartilhar com você, alguns anos atrás, eu estava na minha mesa de trabalho lá em Barueri, em São Paulo, e eu estava com um livro de autoajuda, né, para que eu tinha iniciado a leitura daquele livro. E aí um colega de trabalho, enquanto eu estava no telefone, ele catou o livro e eu nem estava olhando para ele, mas ele catou o livro e eu ouvi o comentário dele. Nossa, está precisando de autoajuda? Colocou o livro de volta, virou as costas e foi embora. E aí, naquele momento, alguns anos atrás, eu fiquei com aquilo na cabeça. O que eu fiz? Levei o livro para casa e botei de volta na estante. Anos depois, eu passei por uma situação na vida e aí comecei a ler e li muito, e tenho lido muito de lá para cá. E hoje a pergunta que eu digo é: e quem é que não precisa disso? Está todo mundo precisando disso daqui. Está aí a questão da análise comportamental também. O pouco que você já me falou aqui, porque nosso tempo aqui é curto, a gente está tentando aproveitar da melhor forma possível, são informações tão importantes, mas tão importantes, principalmente no mundo doente que nós vivemos hoje, porque essa é a verdade, o mundo está doente. É tanta informação fácil na mão das pessoas que as pessoas estão esquecendo de ir atrás de conhecimento, e conhecimento que agregue na vida delas. E a análise comportamental, pelo pouco que você já me passou aqui, é uma ferramenta fantástica, não só para o gestor de uma empresa, mas também para um pai de família, por exemplo. Então, é fantástico. E
Para você, a, a análise comportamental, né, com um especialista, é a mesma coisa do cara ir na internet, achar uma ferramenta, né, dessas internet e fazer sem ter o direcionamento, sem ter uma consultoria de um especialista? É a mesma coisa? Não é? Como é que funciona isso? Não, né? Você faz um teste psicológico na internet, você pega o resultado, você sabe o que você é, mas você não sabe o que fazer com isso, né? É a mesma coisa que uma pessoa que é leiga pegar um diagnóstico médico. Ah, eu tenho isso, mas e a partir de agora? O que eu vou fazer com relação a isso? Então, a análise feita com um analista, ela te dá de volta um caminho, uma direção, uma orientação, né? Como eu disse antes. E essa questão da emoção, eu acho que um dos principais ganhos que você vai ter o dia que você fazer uma análise comportamental e você ter consciência de quem você é e você ter consciência dos outros perfis, para mim o que mudou é que desde que eu tive acesso a esse conhecimento, eu tenho a consciência de que a ação dos outros não tem a ver comigo. Sabe aquela coisa assim, a pessoa falou alto comigo, eu acho que eu fiz alguma coisa? Hoje em dia, não. Tipo, se a pessoa ela grita comigo, tem alguma coisa a ver com ela. Tá errado alguma coisa no mundo dela, nas emoções dela, na comunicação dela, não tem a ver comigo. Então, quando você parte do princípio da análise comportamental, você consegue ter essa maturidade emocional. Ai, essa pessoa tá fazendo 1 milhão de perguntas. É do perfil dela. Eu tenho empatia. Ela precisa saber porque é assim que o cérebro dela funciona, ela precisa de detalhes. E aí, ou então quando alguém é muito direto e ignora as minhas emoções, poxa, é do perfil dessa pessoa. É o jeito dela, né? E aí depende da situação. Se é um cônjuge que você tem que conviver, você vai ter que falar para ele que ele tem que respeitar a sua emoção. Mas se é um cliente que você não vai ver nunca mais na vida, você não vai ter essa conversa com o cliente, mas você vai sair daquela reunião sabendo que a forma com que aquela pessoa se comportou tem a ver com quem ela é e não com quem você é. E isso te dá uma maturidade emocional e uma paz de espírito. Poucas coisas roubam minha paz hoje em dia. Porque quando vem, eu já entendo que não tem a ver comigo. O mundo não gira em torno de quem eu sou. Se blinda, né? Porque a gente está sempre trazendo as coisas para o emocional, né? A gente está sempre se ofendendo fácil, né? As pessoas falam com a gente e a gente, em momento algum, eu obviamente me incluo nisso, né? A gente em momento algum a gente para pensar que ó, o problema não é comigo, o problema é lá, né? Se eu entender como é que funciona do outro lado, eu estou blindado, né? Porque você não só vai mostrar empatia, respeito mas você vai estar se blindando com aquelas emoções que, para quem não sabe disso, está sempre trazendo a coisa para o emocional, está sempre se ofendendo, ou sempre achando que as pessoas isso ou as pessoas aquilo, mas na verdade não é isso. Cada um está lidando com o seu interior, cada um está lidando com as suas emoções, e as pessoas estão agindo aí fora de acordo com as suas emoções e com aquilo que pensam, né? Isso não necessariamente deveria estar me afetando, e as coisas afetam, como eu disse, a gente traz para o emocional, né? Pesquisas revelam também que a principal causa de rompimento de relações de trabalho não vem de competência técnica, vem de competência emocional, né? E não adianta você ter uma habilidade enorme, um QI enorme, se você não tiver o quociente emocional. Pessoas são formadas por razão e emoção, né? Todo mundo conhece alguém que é extremamente inteligente, mas que não consegue ser bem-sucedido na vida. Porque quando é para ter um relacionamento com outras pessoas, e gente, sozinhos, nós não chegamos em lugar nenhum. Nós somos humanos, nós somos feitos para conectar. A conexão que a gente estabelece com as pessoas é que ditam o nosso desenvolvimento profissional, o nosso enriquecimento. Então, a gente precisa entender de emoção. Durante muito tempo a emoção foi ignorada, mas na palestra eu falei um pouquinho sobre gerações, né? Os millennials e a geração Z, que está aí no mercado de trabalho, que está chegando, millennials já está há um tempo, geração Z está chegando agora, é uma geração que foi formada pensando em emoção. Então isso também é um desafio para as novas gerações, para você ter consumidores, para você ter funcionários, você vai precisar entender de emoção. Porque o business que não falar na língua da emoção das pessoas vai ter dificuldade de ter pessoas, vai ter dificuldade de ter funcionários. Já tem um monte de empresa, a gente sabe aqui, falando da realidade dos Estados Unidos, eu não sei como está o Brasil hoje, né? Afinal, eu já estou muito tempo fora, mas eu vejo aqui um monte de gente falar para mim assim, Eliane, o meu business não cresce porque eu não acho pessoas para trabalhar, né? O desafio é a mão de obra. Eu gostaria de ter tido essa ferramenta lá atrás, alguns anos atrás, quando eu fui gestor de uma multinacional.
né, de uma das maiores empresas de tecnologia, e eu era responsável por um grupo de pessoas. O meu grupo direto eram 45 pessoas, mas eu estava dentro de um grupo lá de 150 pessoas trabalhando 24/7, dividido em 3 turnos. Então eu acabava lidando com todo mundo. E infelizmente eu não tinha uma ferramenta dessa, eu não sabia, e quantas emoções ali a gente não trouxe para a gente e deu para os outros por falta de conhecimento, né? Eu acho que é muito importante, acredito eu, que as coisas evoluíram também. Eu gosto sempre de ver as coisas do lado bom. Eu acredito que mesmo no Brasil as coisas estão evoluindo nesse sentido. Tem muita gente boa falando das emoções e o quão isso impacta na vida das pessoas. E essa questão do comportamento, da análise comportamental, eu acho que também já, não só acho, mas eu espero também que já seja uma realidade dentro do ambiente corporativo no Brasil também, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu nem sei, eu esqueci de marcar o tempo, não sei como é que a gente está de tempo, mas eu tenho mais uma pergunta aqui para você. A pessoa, o indivíduo fez o teste. Existem sessões? Quantas sessões são necessárias depois que eu fiz o preenchimento lá das questões e veio um resultado? Quantas sessões são necessárias para você direcionar o indivíduo? Né, que ações que ele deve tomar? Existe um acompanhamento? Como é que funciona? A análise comportamental, uma única sessão é suficiente. Você sai de lá com ferramentas já para, né, entendendo sobre o seu comportamento, sobre o comportamento de outras pessoas. Agora, eu sou, né, consultora de recursos humanos no geral. Então, o que acontece muitas vezes é que quando a gente sai de uma análise comportamental, a pessoa, às vezes, ela quer um auxílio em como montar a equipe dela, em como gerir a equipe dela. Aí vai depender do tamanho da empresa, vai depender de qual sonho que a pessoa tem, tá? Hoje, dentro da minha empresa de consultoria, uma das minhas especialidades, quando eu sento com o dono de uma empresa, é ouvir qual é a mensagem que ele quer que a empresa dele passe para os clientes e para os funcionários. E aí a gente, quando vai trabalhar com uma empresa, eu vou conhecer quem são esses funcionários, quais são os perfis dele. E eu vou dar para esse profissional, a gente vai desenvolver em conjunto, olha, essa é a forma que você vai passar essa mensagem para o fulano. Essa é a forma que você vai passar essa mensagem para o ciclano. Né? Eu falo bastante sobre, por exemplo, quando eu preciso passar uma mensagem para uma pessoa que é influente, o influente, geralmente, ele gosta de um reconhecimento daquilo que ele faz, de um reconhecimento no ambiente de trabalho dele. Então, quando eu vou passar uma tarefa para ele, eu sempre tento mostrar para ele, olha, no que essa tarefa pode contribuir para que você mostre o profissional bom que você é. Se você desenvolver essa tarefa bem, olha, o reconhecimento vai vir daqui, daqui, daqui. Porque é o que geralmente uma pessoa influente gosta, ela gosta do reconhecimento, né? Uma pessoa estável, ela gosta geralmente de saber que aquilo vai trazer paz e harmonia para o ambiente, que ela vai fazer bem para as pessoas. Então, uma mesma tarefa que eu passo para uma pessoa, e isso é totalmente possível. Porque quando você tem uma empresa que tem uma visão, né? A sua empresa ela vai atingir as duas coisas. Um profissional que estabelece bem, ele vai ter reconhecimento profissional naquilo que ele faz. E se ele cumpre a missão da sua empresa bem, vai gerar um bem-estar para pessoas. Só que a forma como eu vendo a motivação para um e para outro, a mensagem para um e para o outro, tem que ser diferente. Então, essa pessoa que veio procurar ajuda e ela fez a análise comportamental dela e agora ela quer levar para o business dela, ela vai fazer uma análise nos profissionais que ela tem, que trabalham com ela, e ela vai ver como que eu vendo essa minha visão. Né? Com quem que eu quero falar? O que eu quero falar? Né? E outra coisa também que às vezes as pessoas pedem para mim daí, elas querem que os funcionários tenham esses treinamentos, principalmente a equipe de vendas. Equipe de vendas consegue ter um resultado muito maior depois que faz um treinamento desse. Porque a pessoa consegue falar na linguagem do cliente, né? Então a pessoa aprende a sair do dela para se adaptar ao cliente. E aquilo ali, existem pessoas que têm uma dominância muito alta, e a dominância muito alta, quando não educada, ela soa igual a arrogância. Ela pode ser arrogante. E aí o que acontece? O vendedor vai falar com aquela pessoa e ele não tem conhecimento de análise comportamental. E ele vai lá e ele mostra o produto, ele mostra o conhecimento que ele tem. E aquela pessoa que está de frente dele está com uma arrogância lá em cima. Ele não está se conectando, ele não está escutando. Se aquele vendedor ele tiver a maturidade de chegar e deixar aquela pessoa falar e mostrar que ela sabe, que ela tem muito conhecimento, ainda que ela não tenha, você vai ouvir ela falar. E só depois que ela falar, que você acolheu a fala dela, você falar, você se conectou. Porque para quem fala muito, eu preciso de um bom ouvinte. E um vendedor bem treinado, ele sabe
se aquela pessoa que está diante dele é uma pessoa que ele vai falar, ou que ele vai ouvir, e o melhor, ele sabe como ele vai falar. Então, assim, o treinamento na equipe de vendas. Então, depende muito. Se for só para você, para sua vida pessoal, uma sessão dá tranquilo. Agora, se você vê a mudança que isso vai trazer para você, e você falar, eu quero que os meus funcionários também vivam isso, que foi o meu caso, né? O meu caso, eu investi em análise comportamental dos meus funcionários para que eles se entendam entre eles. Porque a gente tinha muito conflito, né? Nós estamos falando de brasileiros imigrantes na América, tinha muito conflito, aquele conflito de dia a dia que o dono de empresa sabe, né? Então eu chegava na empresa, o fulano falou comigo assim, assim, assado, numa grosseria e tal. Hoje aquela pessoa já não reclama mais comigo, né? Tipo, se for uma situação extrema, ele vai falar, ele vai se expressar, mas ele já tem aquele entendimento, né, das emoções, do jeito que a outra pessoa é, já entende que não é por mal. Então, no meu caso, eu investi pela harmonia do business, a gente tem menos conflito no nosso business. Tendo menos conflito, os meus funcionários, eles não precisam se preocupar em trabalhar se defendendo. Porque o ambiente de trabalho virou um ambiente seguro, onde todo mundo se conecta do jeito que é e é respeitado do jeito que é. Então eu tenho aquela pessoa super rápida, que trabalha muito rápido, e geralmente quem trabalha muito rápido não é bom em detalhes. Então eu mando ele para esse tipo de trabalho. Aquele que é mais devagar, ele é detalhista. Eu mando ele para aquele finish que tem que ser perfeito. E assim a gente segue como uma empresa completa, porque eu tenho de tudo. Eu tenho como atender o cliente que está com pressa e eu tenho como atender aquele cliente que está buscando a excelência. E é assim que se forma uma equipe com diversidade. Fantástico. E você, então, os serviços que você presta na sua empresa, por exemplo, você faz análise comportamental individual, por exemplo, um pai de família como eu, por exemplo, e você também faz o trabalho de análise comportamental corporativo. E se eu entendi corretamente o que você acabou de explicar, você, inclusive, caso o gestor ou o dono da empresa queira contratar os seus serviços, você ainda dá um treinamento para essa equipe, é isso? Na verdade, assim, a minha empresa ela nasceu da necessidade do mercado. E uma das demandas que eu tenho tido, além de fazer análise, acaba em desenvolver o treinamento. Porque uma vez que a pessoa ela vê tudo isso, ela quer treinar os seus funcionários. E aí, quando a gente vai para a parte de treinamento, hoje a minha empresa ela presta o serviço de reforçar a cultura empresarial, então tirar aquela visão que está na cabeça do dono e passá-la para todo mundo de uma forma que todo mundo conheça. Então, existem empresas que ela tem o pacote comigo, tipo assim, que eu vou uma vez por mês na empresa treinar, de acordo com a necessidade. Às vezes a necessidade é um treinamento de comunicação. Tá tendo muito problema de comunicação, não tá fluindo a comunicação. Então eu vou lá dar um treinamento específico sobre comunicação. Às vezes é motivação, as pessoas estão desmotivadas. Então a gente vai levar nessa empresa o que a gente pode fazer para motivar essas pessoas, o que a gente vai treinar, né? E então são temas diferentes que a gente trabalha. Às vezes é revisão de processos. Então a gente vai trabalhar, tipo, analisando, tendo metas como empresa, tendo meta como pessoa, tendo meta como equipe e revisando essas metas. Porque muitas vezes as metas não são alcançadas porque a meta não é real. Então, o que a gente pode fazer para transformar essa meta real? Então, a análise comportamental, a administração de recursos humanos, por isso que eu falo que, para mim, eu sou formada em administração, então eu trabalho com análise comportamental, mas eu trabalho também com a gestão de recursos humanos. E aí entra o recurso humano tradicional, que é a formação de cultura, gestão de cultura, plano de carreira, aonde a pessoa quer chegar dentro da empresa, com a visão que ela tem, o que aquela empresa está agregando para aquela pessoa naquele momento. As pessoas que quiserem fazer a análise comportamental, seja individual, seja corporativa, qual que é o melhor caminho para onde elas te procuram? Como é que você divulga o seu trabalho? Onde é que elas podem estar entrando em contato aí com a sua empresa? No momento, pode me chamar no direct, né? Ou do Facebook, ou do Instagram. Eu ainda estou desenvolvendo meu site, não estou com o site desenvolvido. Porque, como eu disse, eu estava fazendo muito para amigos. Só que a demanda aumentou bastante. Hoje eu tenho bastante gente fora. Então, a minha empresa de consultoria, ela está em estruturação ainda. Mas se me chamar no direct, eu falo certinho, a gente combina um horário e a gente vê o que pode ser feito. Análise comportamental, hoje é só você que faz, você já tem uma equipe para fazer. Se eu contratar os serviços, eu vou estar lidando com um analista comportamental ou com você? Como é que está funcionando hoje a sua empresa? No momento, comigo mesmo, eu atendo diretamente, né? Mas existem muitos profissionais formados também, né? Aqui na região, que não havendo um encaixe de agendas ou uma finalidade, também a gente encaminha.
Atendimentos, eles são presenciais? Você faz atendimento online? Como é que funciona também essa questão? Olha, pode ser feito, eu prefiro presencial quando é possível, mas não sendo possível também, hoje em dia a gente tem tecnologia suficiente, né, para fazer. Já fiz vários virtuais, inclusive, tipo, fiz para pessoas que estão no Brasil, que fiz de lá. Então, é possível sim fazer tanto presencial, porque o importante é isso que a gente tem aqui, é o olho no olho, é a conversa e é a liberdade da pessoa de perguntar aquilo que ela não está entendendo, né? Então, geralmente, a gente manda o documento em PDF para a pessoa abre o documento lá de lá, eu abro na minha tela e a gente vai conversando. Onde é que a gente te encontra aí nas redes sociais? Quais são as suas principais redes sociais? Como é que a gente te acha nelas? O meu Instagram é Lia Cris M. Vieira, né? E Eliane Vieira no Facebook. Dani, olha, fico muito agradecido pelo conteúdo, pelo seu tempo. Eu sei que você é muito ocupada, né? Além de mãe, dona de casa, empresária, cristã, mãe de duas filhas lindas, maravilhosas, abençoadas. Então, eu queria Obrigada. agradecer de coração a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você. Eu já fui gestor de pessoas, sou pai de família, tenho meus negócios aqui também, que inclusive dependo de pessoas. Então, esse assunto muito me interessa e eu queria agradecer de fato de coração. E antes da gente finalizar, eu quero dar alguns recadinhos, né? Para quem está assistindo a gente e está aqui na região da Flórida, no dia 13 de agosto, lá em Fort Myers, vai ter de novo, novamente, o Metanoia. Para quem nunca ouviu falar no Metanoia, o Metanoia é um evento de negócios fantástico, que a pessoa que organiza, né, o dono do Metanoia lá, uma pessoa fantástica, Ricardo Padovan. Eu tive o prazer de estar na primeira versão lá do Metanoia recentemente, eu acho que umas 3 semanas atrás, se eu não me engano, e foi lá, inclusive, que eu tive a oportunidade de ver a palestra da Eliane Vieira. Parabéns, mais uma vez, pela sua Obrigada. palestra, foi fantástico. Então, eu quero já deixar o convite aqui para todo mundo, no dia 13 de agosto, em Fort Myers. Vai lá no Instagram, @metanoia, você vai encontrar facinho lá a Metanoia. Lá já tem um link para você comprar o seu ingresso e fazer parte, assistir, porque é um evento de negócios. E eu estive lá, passei o dia inteiro lá, saí de lá com vários contatos, fiz um network fantástico, já faço negócio com algumas pessoas que estavam lá por conta do networking. Então, o network, eu sou um entusiasta do networking. Eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo da BBN aqui em Sarasota, que inclusive a dona é de Fort Myers, a Elisete Lopes. Eu também participo de um grupo de network, que é o BNI, Business Network International, que é uma companhia americana que está aí em vários países. Então, eu sou muito entusiasta dessa coisa da gente se conhecer, da gente procurar contatos de negócios, porque a gente vai atrás de contatos de negócios e, de repente, a gente encontra, assim, ó, pessoas maravilhosas, com conhecimentos aí que têm muito a agregar na vida da gente. Então, eu queria agradecer aqui de coração a sua participação. Uhum. Eu que agradeço, né, pelo convite. Como uma administradora de recursos humanos entusiasmática, eu amo a oportunidade de levar conhecimento para pessoas, e essa é uma oportunidade, né? Como você falou sobre o Metanoia, é um evento top, não tem como ir dizer que não aproveitou, que não aprendeu. Então, para quem está aí na região, super recomendo mesmo, foi fantástico. Eu vou participar do próximo. E assim, gente, é fantástico você descobrir quem Deus fez você para ser. É fantástico você descobrir as suas qualidades. É fantástico você se conectar, sabe? Às vezes você fala assim, a minha vida não sai do lugar, o projeto das outras pessoas dá certo, o meu não dá certo. É porque você está tentando resolver todos os seus propósitos sozinhos. E as qualidades que faltam em você estão no seu próximo. E, às vezes, grandes projetos, grandes empresas não saem do papel porque você não se conectou com a pessoa certa ainda. Se conecte. A vida acontece do lado de fora da sua casa. Se conecte com pessoas, conheça pessoas, adquira conhecimentos, sabe? Deus fez o sol para todos, as oportunidades estão aí para todos, há espaço para todos. E quando a gente se une, quando a gente se conecta, né, algo muito lindo nasce. Empresas grandes nascem da junção de um ou dois, vira três, vira quatro, e quando a gente vê, vira centenas. Então, não percam a oportunidade. Façam network, se conecte. Então, reforçando, dia 13 de agosto, Metanoia, a Eliane vai estar lá novamente palestrando para a gente. O meu ingresso já está garantido, estarei lá, né?
Então, obrigado. E, para finalizar, sigam a Eliane aí no Instagram. Repete para a gente o seu Instagram. Lia Criseme Vieira. Lia Criseme Vieira. Lembrando também que já na semana que vem teremos uma nova live, também agora com a Karina Oliveira, também empresária, terapeuta. Vamos falar aqui um pouco de cura holística, né? O seu corpo não é só o que você vê e toca, né? Tem muito mais do corpo da gente. Então, não perca semana que vem, mais uma live aqui nossa. E Eliane, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Deus abençoe você. Obrigada a você. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado pela participação. De nada. Tchau, tchau.